Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Frederico Porto. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou médico em Belo Horizonte, sou psiquiatra e nutrólogo com registro de especialidades nessas duas áreas. E além disso, atuo como consultor de empresas e, portanto, quem me conhece sabe, eu tenho curiosidades em diversas áreas. E percebo que nesse momento, na discussão do coronavírus, é muito triste ver a falta de um pensamento transdisciplinar. O desconhecimento, por exemplo, de profissionais da área de saúde, de como funciona um sistema complexo igual a sociedade, né? E isso é muito problemático porque o indivíduo vem com uma explicação simplista que qualquer matemático é capaz de questioná-lo, não precisa saber nada de medicina. Portanto, nessa minha fala eu vou analisar em 4 perspectivas o problema. Eu vou lhes explicar como funciona um sistema complexo, que isso vai ser a base para tudo que vai vir em seguinte. Vou explicar sobre o vírus em si, te mostrar que ele não é um vírus comum, ele é mais contagioso, ele é mais letal. Alguns vão te falar assim, é quase igual, esse é o problema. A pessoa não entende como funcionam sistemas complexos, então ela acha que 1% a mais, 0,5% não é nada e é muita coisa. Vou analisar também do ponto de vista dos vieses, né, que gera essa histeria coletiva, que não tem, na verdade, um motivo para isso não vai levar a nada. E, por último, vou dar algumas dicas, tá bom? Então, primeiro, para a gente entender sistemas complexos. Sistemas complexos têm uma característica que eles não são lineares. O que significa isso? Vamos imaginar o trânsito da sua cidade. Ele é um sistema complexo. Então você todos os dias pega um trajeto do ponto A ao ponto B. Você sai da sua casa para o serviço e vamos supor que você gaste 20 minutos. Se eu aumentar em 10% a quantidade de carros circulantes no trajeto que você vai da sua casa ao trabalho, você acha que o seu tempo no trânsito ia aumentar só 10%? Ou seja, você gastaria agora 22 minutos ao invés de 20 para chegar no serviço? É bem provável que não. Muitas vezes, se aumentar em 10% a quantidade de carro na via, no seu circuito, você vai gastar o dobro de tempo. Não é linear. É claro, você vai fazer, porque tem um limite da via. Eu sei, exatamente. Então, se eu aumentei 10% dos carros, muitas vezes o tempo para você chegar lá é o dobro. Esse é um exemplo. E vocês vão ver que isso tem muita importância quando você olha características do coronavírus, que está sendo desconsiderado por profissionais sérios de saúde, na verdade. Muito bem. Outra característica de sistemas complexos é que você tem que olhar para eles nos efeitos de primeira, segunda e terceira ordem, né? Eu vou dar um exemplo. Existe um vídeo na internet muito interessante chamado Como Lobos Mudam Rios. É uma história verídica de um parque nos Estados Unidos, se eu não me engano é o Parque Yellowstone, onde os lobos estavam comendo todos os alces. Eles resolveram tirar os lobos e para que os alces pudessem reproduzir. E isso aconteceu. Só que a quantidade de alce aumentou muito e os alces passaram a comer tudo. Eles comeram, por exemplo, a mata ciliar, de maneira que os rios começaram a secar. Então daí o título do vídeo, Como Lobos Mudam Rios. Eles tiveram que trazer os lobos de volta para o parque. Os lobos pararam a comer os alces, né, diminuíram a quantidade de alce, a mata ciliar cresceu e os rios surgiram novamente. Ou seja, efeito de primeira ordem, tira os lobos. Efeito de segunda ordem, aumenta a quantidade de alce. Efeito de terceira ordem, some os rios. Então vamos lá no vírus. Efeito de primeira ordem, o que acontece? As pessoas pegam o vírus. Aí eu ouço assim, não, mas não tem perigo, não, a mortalidade é só de 2%. Primeiro você vai ver que a mortalidade de 2% já é um problema. Mas vamos considerar que não seja. Isso é o efeito de primeira ordem. Isso não é o problema. O problema é o efeito de segunda ordem, porque muitos idosos, agora, população mais frágil, vai para o hospital, vai precisar de leito para ser internado. Ao ser internado, vai faltar leito para a mãe que precisa ter um parto, quem está com apêndice supurado, o outro que teve um acidente. Efeito de segunda ordem. Agora, efeito de terceira ordem. Mais gente com vírus dentro do hospital vai contaminar médicos e enfermeiros. Então, agora, com médicos e enfermeiros contaminados, vão tirar licença. Então, nós diminuímos o número de leitos, porque agora estão ocupados com pessoas com vírus. Diminuindo o número de profissionais, médicos e enfermeiros presentes. Com isso, você tem um caos no sistema. Então, assim, não é uma coisa... É dessa maneira que tem que ser vista. Então, essa história de que só mata tantos por cento, 2%, não interessa. Se o vírus fosse muito letal, ele não saía da China.
Como ele não é um vírus letal igual um ebola, por exemplo, né, ele vai espalhando. E esse é o que é o grande problema. Né? Quando ele espalha, ele cria efeitos secundários e terciários. Perfeito? Então, entender agora o sistema complexo? O sistema complexo tem variáveis não lineares, né, de efeitos não lineares, interdependentes, né, igual o trânsito da sua via, e tem efeitos de primeira, segunda e terceira ordem. Beleza, agora vamos à história do vírus. O vírus é o seguinte, o vírus, se você é uma criança ou um jovem saudável, o vírus, se você se infectar com o vírus, a maioria das pessoas que têm contato se infectam, você vai ter um resfriado comum. E a minha sugestão é que você fique em casa e trate o seu resfriado. Você evita aí, quando você fica gripado, você vai no serviço de saúde? Não, então não vá. Trata como um resfriado comum. Vai tomar o seu paracetamol, tá certo? Sua dipirona e fique em casa, quieto. Você vai fazer um bem para a sociedade, perfeito? Um bem. Porque você não vai espalhar vírus dentro do serviço de saúde, onde está cheio de pessoas doentes, que mais uma doença só vai piorar, perfeito? Então, a histeria é essa, é a histeria de pessoas jovens de 18 a 55, saudáveis e estéreis por causa de um resfriado. E isso é um problema. Agora tá bom, então 80% das pessoas que vão pegar o vírus vão ter um quadro leve. 15% vão precisar de ser hospitalizadas, e vão precisar de um leito, e 5% de uma UTI. É claro que as pessoas com quadros mais graves geralmente são idosos. Vocês vão ver que enquanto a mortalidade desse vírus é 2%, em idosos é 15%. É igual uma sepse. Então, se você que é jovem tem que ter cuidado para não passar o vírus para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô e para sua avó. Tá certo? É grave para eles, ou para algum conhecido seu que tem uma doença crônica, que tem transplantado, tem uma doença crônica, ele tem que ficar tomando corticoide. Então, é isso, uma doença que ele não é uma pessoa saudável. Perfeito? Então, continuando. Agora vamos analisar a capacidade de contágio do vírus. Tá? Primeiro, o indivíduo transmite o vírus 48 horas antes dele ter sintoma. Então, quando ele descobre, por onde ele andou, já transmitiu. Beleza. Tem um índice que mede o quanto que uma pessoa doente contamina outras com a doença que ela está. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma gripe comum é 1,3, ou seja, cada pessoa gripada com a gripe comum transmite para 1,3 outras pessoas. O H1N1, que foi uma virose muito grave em 2009, transmitia-se para 1,5. O sarampo se transmite para 20. Uma pessoa com sarampo transmite sarampo para 20 pessoas. E dengue, uma pessoa transmite para 16, malária, uma para 200. Lembrando que malária e dengue você tem que ter um mosquito. Então, se você tiver uma dengue no Brasil e for para a Itália, não vai fazer diferença nenhuma, porque lá não tem um mosquito para te picar e levar para o outro. Tá certo? Então, vamos pegar a gripe comum, 1,3. O corona é de 2 a 3, o RO. Ou seja, cada pessoa contaminada, ela infecta de 2 a 3 outras pessoas. Você vai me falar assim, é um pouquinho a mais, é o dobro, né? Vamos dizer, o dobro. Mas o dobro, e aí? E aí, essa que é a questão que eu costumo dizer. Como não compreende o funcionamento de sistemas complexos. E isso que me entristece de ver profissionais, muitas vezes renomados, tentando amenizar, desqualificando a preocupação. O que justifica a preocupação, o pânico, ele não é de graça. É muito melhor você pecar para mais do que para menos. E agora você vai entender por quê. Se você pegar 20 pessoas contaminadas com gripe comum e 20 pessoas contaminadas com coronavírus, e o RO da gripe é 1,3, do corona é de 2 a 3, e você considerar 7 dias de contágio, ciclos de 7 dias de contágio, e nós multiplicarmos isso por 12 semanas, por onde a pessoa pode circular, demonstra-se o seguinte, que no final 446 pessoas seriam contaminadas por gripe comum. E vocês sabem quantas por corona? 30 mil. Presta atenção. 30 mil contra 446. Então não é um vírus comum. Agora você vai falar assim, vamos supor que ele não matasse quase nada. Não interessa, ele ia adoecer os idosos e ocupar os leitos. O efeito secundário. É irrelevante o quanto que ele mata. E agora é que vem outra coisa. Agora vamos falar da letalidade dele. Na China foi de 2%. Tá certo? Fora da China até o momento é 0,7%. Na Coreia foi 0,6%. Na Itália foi 7%. Porque provavelmente a população mais idosa. Tá certo? Mas ele é letal. Pra você ter uma ideia, a gripe que mata todo ano 600 mil, 1 milhão de pessoas, ela é 0,13. Tá certo? O H1N1 é 0,2. Se ele é 2%, você pode dizer que ele é, né, tem gente que fala 3,4. Ele é 20 vezes mais do que uma gripe. Então eu não sei de onde que tiram que é uma gripe comum. Não é. Então tem que ter muito cuidado, sim. É melhor ter o pânico nesse sentido. A histeria, agora vamos à questão da histeria.
Isso chama-se viés de disponibilidade. Né? Isso quando tem um acidente de avião, todo mundo tem medo de morrer de avião, quando tem um ataque terrorista, todo mundo está na Europa e vê um indivíduo com cara de terrorista fica preocupado, né? O terrorista brinca com o camarada, o cara de árabe, né? Você fica temeroso. Isso é o viés da disponibilidade. Aquela informação que está mais disponível chama mais atenção. Quando, na verdade, o risco de morrer de avião é menor do que você morrer de acidente de carro. Mas isso gera várias coisas. Um pânico desnecessário, né? As pessoas estocando comida. Isso gera a histeria dessa faixa etária que vai ter um resfriado. Isso gera uma coisa muito triste, que é o seguinte: o médico, o profissional de saúde, ele fica tenso. Então ele acaba internando, provavelmente, um paciente que muitas vezes ele mandaria para casa. E aí ele ocupa o leito e vai criando aquele efeito secundário de sistemas complexos que nós explicamos. Tá certo? Então isso é um problema também a se pensar, né, grave. Tá? Ou seja, os vieses, né? Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, agora, as nossas dicas, né, para a sua saúde. Então, primeiro, você tem que entender o seguinte: esse vírus, ele vive 28 dias em um lugar com temperatura até 10 graus. E 28 dias. Então, por isso que no inverno é um problema, né? Ele fica vivo lá. No caso de um lugar quente, um lugar com 30 graus, ele vive um dia numa superfície. Uma superfície que você pode passar um álcool, que ele morre, né? Então, nós estamos protegidos no Brasil porque nós estamos no verão, está úmido. Então, como o vírus é transmitido por gotícula, né? Ele não é em aerosol, então você tossiu, ele cai no chão. Então, primeira coisa, tirar as gotículas. Você tossiu, tosse na mão, tosse na roupa, no seu cotovelo. Você vai cumprimentar as pessoas, cumprimenta com o pé, com a ponta do cotovelo. Maneiras de você não pegar com a mão, que as mãos vão começar a ficar contaminadas, e sempre limpar mais a sua mão. Por incrível que pareça, uma coisa tão simples quanto essa faz uma grande diferença. Te aconselho a desenvolver esses hábitos, porque esse vírus vai estar conosco no inverno. Ele não vai embora, não. Da mesma maneira que o HN1 está aí até hoje, ele vai estar conosco, tá certo? É claro que a mortalidade dele, o índice de mortalidade dele, provavelmente é menor do que a gente espera, porque nós não temos ainda computado quantas pessoas se infectam e quantas vêm a falecer por causa dele. É menor do que 2%, provavelmente, mas não interessa. Ele vai estar entre nós. Então, esses hábitos de higiene para não espalhar o vírus, ele é fundamental. E aquilo que eu falei, a máscara, eu não sei te dizer da máscara com filtro. A máscara de pano, ela protege você de não transmitir o vírus. Ela não protege você de não absorver o vírus, tá certo? Então eu costumo dizer o seguinte: se você é um jovem que circula na rua, seu avô, a sua avó, a sua mãe idosa, ou seu pai idoso, fica em casa, a grande chance dele ser contaminado é por você. Então você tem que usar a máscara dentro de casa para não contaminá-lo. Esse é um paradoxo, né? Ou seja, a pessoa que convive com o idoso é que tem mais chance de trazer para ele o vírus. Que ele é o mais vulnerável nessa história. Então, muito cuidado com isso. A pessoa se pergunta assim: então, o que mais que eu posso fazer? Bem, dicas: bons hábitos de saúde, você manter-se hidratado, dormir bem, ter uma prática de atividade física saudável, se alimentar bem, manter a sua vitamina D no nível ideal, sim, tá certo? Todas as coisas de bem-estar da saúde. Se você não tem feito ultimamente, aproveite para fazer agora, para quando chegar o inverno você estar em forma. Igual a história da formiga e da cigarra, né? Isso, comece a cuidar agora de sua saúde, porque quando chegar no inverno, o vírus vai estar aí. E você vai ter que estar em forma. Eu tenho duas coisas importantes para falar mais. Uma é que tem um aplicativo muito interessante criado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, chama Coronavírus Espaço SUS, S-U-S, Coronavírus Espaço SUS. É um aplicativo que tem dicas, informações atualizadas, muito bom, vale a pena vocês, né, terem acesso a isso. E saiu recentemente um artigo no Lancet demonstrando que se você tiver que, por exemplo, usar um medicamento para febre, você dá preferência, no nosso caso aqui, a paracetamol e dipirona, evitar o ibuprofeno. Parece que o ibuprofeno facilita a fixação do vírus no pulmão. Então, evite ibuprofeno, por via das dúvidas, use paracetamol e dipirona, tá certo? E vamos, né, cuidar da saúde. Lembrando que, né, esses vírus surgem, mutações ocorrem durante o surgimento do vírus, né? Parece que esse vírus muta a cada 15 dias, eu não sei se é muito ou pouco essa quantidade de mutação. Para quem gosta de teorias conspiratórias, eu estou brincando que eu acho que foi a indústria do papel higiênico que fez esse vírus, né? Porque diz que o que está faltando agora no mundo é papel higiênico. Eu não consigo entender qual o motivo, devia faltar comida, mas, né? Então deve ser a indústria do papel higiênico que criou esse vírus para espalhar. Mas vamos então cuidar da nossa saúde e lembre-se, qualquer questionamento disso que eu estou falando, eu pediria ao profissional voltar lá e entender como funcionam sistemas complexos.
Não interessa o quanto que esse vírus mata. Interessa que se for mais contagioso do que o da gripe, como já mostramos que é exponencial, e o efeito de segunda ordem, da ocupação dos leitos, é muito grave. Perfeito? Então isso acaba com a discussão, é uma discussão matemática. Transcende a questão médica. Tá certo? Então não tem alarde, porque você que é jovem vai ter um resfriado. Mas vamos cuidar para que as pessoas mais vulneráveis não adquiram essa doença. Sejamos responsáveis. Tá certo? Um abraço e até a próxima.